Os produtores de laranja de São Paulo estão desanimados com o preço pago pela fruta. Em algumas propriedades já tem produtor em busca de culturas mais rentáveis. Os pomares estão carregados. São 33 mil pés de laranja nesta fazenda de 80 hectares em São Carlos, na região central de São Paulo. No ano passado, o agricultor colheu 3.200 toneladas, mas agora a produção caiu 30%. É que os pomares ainda se recuperam do estresse provocado pelas duas últimas super safras. O problema é que mesmo com a oferta menor, o preço pago pela indústria não subiu. O nosso custo hoje de fruta posta na indústria é de R$ 11,95 e a gente está recebendo por volta de R$ 6,00 uma caixa de laranja, ou seja, um pouco mais da metade. Por causa dos prejuízos, citricultores do estado de São Paulo têm apostado em alternativas. Aqui no sítio do seu Edgar, 500 pés de laranja foram arrancados neste ano. No lugar, ele plantou tomate. Já são 3.500 novos pés. Você não precisa ficar dependendo da compra da indústria, né? Você pode picar a tua venda, você vende para diversas quitandas ou varejões, é muito mais fácil de vender. Em Araraquara, toda essa área de 120 hectares da fazenda do seu Hélio era ocupada com laranja. Hoje só tem café. São 630 mil pés. Hélio diz que não se arrependeu de ter trocado de cultivo. O agricultor ainda mantém uma outra área de 160 hectares com laranja. Mas se o preço não melhorar, ele já sabe o que fazer. Sair da cultura. É uma cultura onerosa e nós não suportamos uma situação dessa por muito tempo. Não tem citricultor no Brasil que a conta feche. Para falar mais sobre o mercado da laranja, nós vamos para Araraquara, em São Paulo, conversar com a repórter Joyce Stark. Joyce, bom dia. A gente viu aí na reportagem que o custo da laranja, o preço pago pela laranja está abaixo do custo de produção. Explica para a gente por que isso está acontecendo. Bom dia, Cristina. Isso acontece porque nós vemos de duas super safras, a indústria tem bastante estoque e para falar sobre isso eu converso agora com o Ciro Pena, que coordena a Comissão de Citricultura dentro da Federação aqui do Estado de São Paulo. Nós estamos em um Instituto de Pesquisa, o Fundecitros. Ciro, existe alguma negociação, já que existe os citricultores estão tendo dificuldade para vender a produção deles? Os citricultores estão tendo uma extrema dificuldade. E o principal estoque que tem realmente expulsado o citricultor da atividade é o estoque de laranja própria da indústria, tá? Então eles têm grandes fazendas, sejam fazendas próprias ou fazendas arrendadas, e na hora deles adquirirem a matéria-prima para ser processada na indústria, eles dão preferência para as laranjas próprias deles. E isso deixa o citricultor em segundo plano, tá? E ele, infelizmente, estão sendo expulsos da atividade. E nesse sentido, a questão estrutural é uma questão que fala mais alto. E nós, da Comissão Especial de Citricultura do Estado de São Paulo, que nós temos tido amplo apoio da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, estamos trabalhando muito forte nesse sentido, só que é uma briga de médio e longo prazo. E esperamos realmente, quando os órgãos de defesa econômica decidirem, nós esperamos que realmente o produtor rural, aquele que já abandonou a atividade ou aquele que ainda está na atividade, consiga retornar e continuar com essa atividade tradicional do nosso estado de São Paulo. Que tipo de medidas vocês estão aguardando? Seria uma tabela de preços, um preço mínimo para garantir a renda do produtor? Na verdade, o setor tem um instrumento muito importante que é o Concessitros, né? Agora, dentro do Concessitros tem uma questão da representação que nós estamos discutindo lá no CAD e esperamos que realmente o citricultor tenha força lá dentro para que ele consiga negociar, tá certo? Ele consiga ter força de negociação no sentido dele reestruturar essa cadeia produtiva e no sentido também de, dentre outras coisas, que ele consiga ter uma remuneração justa para a sua produção, para a sua caixa de laranja. Ok, muito obrigada, Ciro. Cristina. Obrigada, Joyce, pela sua participação. Ao Ciro também, um bom dia para vocês.